Recuso-me a acreditar que hoje, durante sessão da CPI da pandemia, o relator tenha insistido com perguntas absolutamente inadequadas, atentando contra os princípios mais basilares que regem a relação entre médico e paciente. E isso em um momento em que a sessão era presidida por um senador que é médico e que muito se dedica a expor seus conhecimentos da área. Mas faltou, na ocasião, uma mínima observância da ética. O relator trouxe à CPI o caso de uma paciente, a mãe do empresário Luciano Hang. E por qual razão? Todos sabemos e o próprio relator não escondeu. Um empresário bolsonarista, como disse o senador. Aí insistiu por diversas vezes com perguntas relacionadas a informações do prontuário da paciente que são cobertas pelo sigilo em proteção à intimidade do paciente. O senador queria que as informações fossem dadas e ao vivo, com transmissão para todo o país. E o mais grave, informações confidenciais de uma paciente que veio a óbito. É lamentável que uma comissão que se recusa a cumprir o seu verdadeiro papel, que é o de investigar a corrupção, inclusive de poderosos lotados em estados e municípios, se preste ao papel de trazer a uma sessão transmitida para todo o país o caso de uma senhora idosa que veio a óbito vítima da Covid-19. Os mesmos que se dizem tão preocupados e consternados com as vítimas da pandemia e seus familiares, patrocinam um espetáculo dantesco, da pior qualidade, de muito mau gosto, extremamente grave e que demonstra a que ponto pode chegar a sanha por prejudicar a imagem do presidente Bolsonaro e do governo. O relator fez diversas perguntas absolutamente privadas, cobertas pelo sigilo que se deve resguardar ao prontuário do paciente. E o senador, que presidia a sessão, chegou ao ponto de acusar o empresário Luciano Hang de filho desalmado. Independentemente de quaisquer circunstâncias que cerquem esse caso, trata-se de uma questão envolvendo a paciente, a sua família e os médicos. Não é objeto a ser investigado pela CPI. Não tem relação alguma com o interesse público. Interesse público, que são os milhões e bilhões enviados para os estados e municípios. Os senadores da região Nordeste, especialmente, fazem de tudo para não investigar. Como é o caso do próprio relator, que é o pai do governador de Alagoas. É claro que, quanto a isso, tem exceção e o Brasil já conhece, como é o caso, por exemplo, do senador Girão. Grave também é o fato de o relator aparentemente dispor de informações sigilosas que nem mesmo o médico pode fornecer e que chegam ao conhecimento da CPI e que são expostas em público. Os demais não sabem. Mais um dia triste para a CPI. Simplesmente lamentável.